Pastor Marco me convidou me convidou a compartilhar a palavra hoje com vocês. Me deu essa honra e esse privilégio de trazer algo da parte do Senhor para edificar os irmãos. Mas, como nós estamos falando de honra, né? E eu quero honrar o nosso pastor, começando o culto com uma piadinha também. Se é para passar vergonha, a gente tem que passar vergonha junto, né? Tô brincando. É o seguinte, os irmãos estavam no culto, e aí o pregador, eu sou muito piada, meu irmão. Aí os irmãos estavam no culto, aí o pregador pegou e estava ministrando acerca de Davi, né? E aí ele, compartilhando acerca de Davi, aí ele introduziu o próximo tópico da palavra. Aí o irmão católico falou: não, pastor, para! Aí o pastor falou: nossa, mas por quê? Ele falou assim: porque esse é o próximo capítulo da novela. E aí ele falou: então, já que é o próximo capítulo da novela do rei Davi, eu vou compartilhar sobre Moisés. A igreja: essa novela aí a gente já assistiu. Viu? É sem graça, né? Amém. Feche seus olhos, firma essa cabeça. Espírito Santo de Deus, nós queremos te agradecer e te louvar. Espírito Santo, que o Senhor possa abrir a nossa mente, possa abrir os nossos olhos, o nosso entendimento. Espírito Santo, que nós possamos sair daqui totalmente edificados. Espírito Santo, com aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Agora eu vou ficar sofrendo de vergonha alheia. Irmãos, abram as vossas Bíblias em Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13 é um capítulo bem conhecido. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Todos acharam? Amém? Amém. Vamos lá, acompanhe a leitura comigo. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que foram ordenadas por Deus, e as autoridades que foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para o teu bem, mas se fizer o mal, teme, pois não traz o debalde à espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. E aí o versículo que eu quero enfatizar com vocês é o versículo 7. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Amém? Irmãos, segunda série ainda de palavras acerca de honra, né? Que é algo que infelizmente tem se perdido na igreja atual. Então existe uma grande dificuldade hoje, não somente na igreja, mas a igreja perdeu essa essência justamente porque o mundo não tem essa essência e condena aqueles que a praticam. Então, hoje, a igreja evangélica, a igreja brasileira, ela tem uma grande dificuldade de tratar sobre o assunto honra. Ela não tem dificuldade apenas de honrar a pessoa, mas ela tem dificuldade até mesmo de tratar desse assunto. Porque quando nós falamos desse assunto, muitas vezes as pessoas não recebem de bom grado e não recebem de uma maneira boa. Ela já recebe o aspecto e o assunto honra com o pé atrás. Então, e aí aqui o apóstolo Paulo, ele diz: portanto, dê a cada um o que deveis.
a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Então o apóstolo Paulo aqui deixa claro que nós devemos honrar, porque ele coloca a honra num aspecto aqui, até comparando com algumas coisas naturais. Ou seja, se você deve imposto e paga imposto, se você deve honra, você paga honra. Se você dá tributo, dá a honra também. Se você tem temor por alguém, também tem a honra por alguém. Então ele coloca a honra não como algo assim, como eu posso dizer, ele não coloca a honra como algo separado. Não, a honra é algo que deve acontecer na mesma naturalidade que você paga imposto, que você paga tributo, que você tem temor por algumas pessoas. Mas por conta de que muitas vezes nós não conseguimos tratar desse assunto, se torna algo totalmente exclusivo, diferente, onde a honra deveria ser algo normal das nossas vidas, algo normal da vida da igreja. Amém? Então, se o apóstolo Paulo fala, se aqui você deve honra, você tem que honrar, quando eu não honro alguém, e aqui toda essa parte que nós lemos trata acerca de autoridades. E ele fala que toda autoridade é instituída e estabelecida por Deus. Então nós podemos dizer claramente que o seu pai foi instituído por Deus, obviamente ele é uma autoridade, o seu professor, o seu pastor, o seu líder de célula, o seu chefe. Então todas as pessoas que exercem um cargo de autoridade, ela deve ser honrada como tal. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Só que nós temos uma grande dificuldade disso. E nós estamos deixando de receber algumas coisas da parte do Senhor como igreja, e até mesmo você como na sua vida pessoal, por conta que você não teve ainda a revelação do privilégio que é honrar alguém e da revelação da recompensa que você tem por honrar alguém. A honra é algo espiritual. A honra é algo que tem poder de mudar a sua vida. A honra é algo que tem poder de mudar o seu ministério, mudar o seu casamento, mudar o seu relacionamento familiar. O que eu quero trazer aqui para vocês como introdução é que vocês tenham a revelação de que honra é algo espiritual do próprio Deus. A recompensa da honra não vem simplesmente da pessoa, carne e osso, do ser humano, mas a recompensa da honra vem primeiramente de Deus. Amém? Amém. Então, por conta de todas essas mentiras que o mundo prega acerca de honra e tudo mais, as pessoas têm um bloqueio para honrar, que automaticamente ela é intitulada de puxa-saco, ela é intitulada de bajulador. Quando você honra o seu chefe, pode ter certeza disso. Quando você honra o seu chefe, algumas pessoas falam, algumas para não dizer todas, falam que você está puxando o saco ou que você é um bajulador porque você quer algo em troca. Essa é a grande realidade. Quando você honra o seu pastor, quando você honra o seu líder de célula, não é que você está bajulando ele. Ah, Rachel, então bajulação não existe? Existe. A bajulação existe. A bajulação é quando eu faço algo por alguém simplesmente para conquistar algo, para obter algo, para ter algo em troca. Mas a honra, eu honro alguém, e seja ele seu chefe, seu pastor, seu líder, não porque eu vou ter algo em troca, mas porque eu reconheço o papel dele na minha vida, e eu reconheço a unção, a graça, a capacidade que Deus colocou na vida dessa pessoa que eu vou honrar. Então eu não honro porque eu vou receber algo em troca, eu honro por conta de uma admiração, eu honro por aquilo que a pessoa é, independente se eu vou conquistar algo ou não. Mas o mundo jogou na nossa mente, nós temos essa ideia hoje, de que quando você honra, você está bajulando, de que quando você honra, você está querendo algo em troca. Mas isso é uma mentira, isso é um sofisma do diabo, que vem na nossa mente justamente para que nós não honremos as pessoas. E quando eu tenho dificuldade de honrar as pessoas, automaticamente eu também tenho dificuldade de honrar a Deus. Porque
O apóstolo São João diz: se você não ama o seu irmão a quem você vê, você não ama a Deus a quem você não vê. Então, tratando desse mesmo princípio, ele fala: mas só se você amar a pessoa porque ela está aqui, você está vendo ela. Se você não consegue amar essa pessoa que você está vendo, como que você vai amar a Deus? E aí a gente traz o mesmo princípio. Se você não consegue honrar essa pessoa aqui que você está vendo, seu pastor, seu pai, a sua mãe, o seu líder, que você está vendo, está convivendo com você, como que você vai honrar a Deus a quem você nem está vendo? E aí, eu quero, antes de entrar nos tópicos e falar acerca das recompensas e dos privilégios e dos tipos de honra, eu quero enfatizar algo. Honra é um sinal de maturidade. Honra é um sinal de que você é uma pessoa madura. Só uma pessoa madura tem a capacidade de honrar. Porque uma pessoa madura sabe que quando ela honra, ela não está abrindo mão da sua identidade. Porque uma pessoa madura sabe que quando ela honra, ela não está deixando de ser quem ela não está sendo uma pessoa menor do que a pessoa que ela está honrando. Então, o primeiro passo para você honrar alguém, na verdade, é você ter uma maturidade. Pessoas imaturas não honram, porque pessoas imaturas não têm identidade. Porque pessoas imaturas acham que quando elas honram, elas são menores. Então, por isso que nós precisamos crescer também em maturidade. Porque a honra é um sinal de que você é maduro. A honra é um sinal de que você entendeu: eu sou quem eu sou, mas eu deixo quem eu sou para honrar outras pessoas, para honrar o meu pastor. E isso não me faz uma pessoa menor, muito pelo contrário. A honra não te faz uma pessoa menor. O servir alguém não te faz uma pessoa menor. O que Jesus falou? Aquele que quer ser o maior, que sirva a todos. Então, quem decidiu servir é o primeiro sinal de que ele entendeu, teve revelação e é alguém maduro, de que ele não vai ficar com um complexo de inferioridade ou achando que é alguém menor, porque ele decidiu honrar e servir o pastor. Amém? Tá bom, Rachel, mas como hoje eu posso viver na prática a questão da honra? Eu entendi. Eu preciso ser maduro. Eu entendi que a honra é algo espiritual. Eu entendi que quando eu honro alguém, eu não deixo de ser, eu não sou menor que essa pessoa. Eu entendi que quando eu honro alguém, eu não estou bajulando ou puxando o saco dessa pessoa. Eu entendi que quando eu honro alguém, é porque eu tive revelação do princípio de Deus. Eu estou honrando a unção, honrando a capacidade que aquela pessoa tem, porque ela é uma autoridade. Eu entendi tudo isso, Rachel. Mas como na prática nós podemos trabalhar com isso? Abre lá sua Bíblia no primeiro livro de Reis. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 19. E é o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês acerca da honra, que é o seguinte: a unção que honramos é a unção que servimos. Repete comigo: a unção que honramos é a unção que servimos. Não existe a possibilidade de eu honrar alguém sem eu servir essa pessoa. Um dos principais motivos que eu sei que eu estou honrando o Kleber, que eu sei que eu estou honrando o Alex, é a quantidade que eu o sirvo. Então, quem diz que honra, mas não serve alguém, não está honrando. Aí você pode atribuir a bajulação, as outras coisas. Mas o primeiro sinal, a unção que eu honro, é a unção que eu sirvo. Vamos lá. 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. Uma história muito conhecida acerca do profeta Elias e do seu discípulo Eliseu. Acompanha comigo. Todos acharam? Amém. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Sefate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a lua destra. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse:
deixai-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, porque que te tenho feito? Vai e volta, porque que te tenho feito? Voltou, pois, de trás dele, e tomou uma junta de bois e os matou, e os aparelhou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e a comeram. Então se levantou e seguiu a Elias, e o servia. Então aqui só para trazer para vocês, o profeta Elias encontrou o profeta Eliseu, que decidiu por livre e espontânea vontade seguir a Elias. E aí ele falou assim: só espera um pouquinho, deixa eu me despedir dos meus pais, deixa eu matar o que eu tenho que matar, deixa eu entregar o que eu tenho que te entregar, e eu já te sigo. Amém. E aí finaliza o versículo falando assim: e seguiu a Elias. E aí ele fala assim: e seguiu a Elias, e não fala e bajulou Elias e trabalhou junto com Elias, não, serviu. Eliseu abandonou tudo que tinha, abandonou a própria vida, abandonou todos os seus bens, os bois e tudo, para servir Elias. Servir Elias em tudo aquilo que era necessário. E aí você sabe que no final da história, Elias pergunta o que Eliseu quer, e Eliseu fala: eu quero a porção dobrada da tua unção. E aí ele fala: dura coisa me pediste, mas se você não me vê, se você me vê subindo aos céus, você vai receber isso. Parafraseando. E aí Eliseu recebeu a porção dobrada de Elias. Mas por que Eliseu recebeu a porção dobrada de Elias? Porque Eliseu o servia. A grande questão é a seguinte: você quer a unção do seu líder de célula? Você quer a unção do seu discipulador? Aqui está o Marco. Você quer a unção dele? Você tem que o servir. Você decidiu caminhar junto, mas nem todo mundo que caminha junto ainda está servindo. Todo mundo que está aqui caminhando, tem gente que caminha junto com você, mas ainda não teve a revelação de servir a você. Então, como eu sei, Rached, que eu estou honrando meu líder? Como eu sei que eu estou honrando meu pai, minha mãe? Você serve a sua mãe? Você serve o seu pai? Aí mais para os jovens: você serve seu pai, sua mãe, sua avó, quem mora com você? Porque não sou eu que estou falando, é a Bíblia. O primeiro sinal de que alguém honra alguém é o serviço que você tem para com essa pessoa. E aí é até engraçado que a Bíblia dá uma ordenança: honrai o teu pai e a tua mãe. Então se ele fala para você honrar, automaticamente ele está falando para você servir, porque não tem como honrar sem servir. Você serve o seu chefe, você serve o seu discipulador, você serve o seu pastor. Avalie-se. Eu sirvo um pouco, então você honra um pouco. E na verdade a gente sempre pode melhorar, a gente sempre tem a acrescentar e a crescer em serviço e em honra. Mas esse é o primeiro ponto. Infelizmente as pessoas querem pular etapas. Querem ser servidas, mas não querem servir. Todo mundo quer ministrar lá no encontro, pregar, mas ninguém quer. Ninguém assim. Poucos querem ter que lavar o banheiro, ter que lavar a louça. Mas todo mundo que está pregando um dia no encontro, é só um exemplo para você entender, todo mundo que está pregando no encontro um dia lavou o banheiro daquela chácara. Todo mundo. Não tem como pular etapas. Deus não pula etapas. Deus não pula princípios. E o primeiro degrau é o serviço. O primeiro degrau é servir alguém. O primeiro degrau é esse. As pessoas são ansiosas. A pessoa deseja porque deseja ser líder de célula, mas ela não honra o líder de célula dela. Ela deseja ser um discipulador, mas ela não honra o discipulador. E às vezes eu sei que você não faz isso por maldade, é por falta de conhecimento.
E é por isso da importância de nós compartilharmos acerca da honra. Porque nós vivemos num mundo onde essa palavra perdeu todo sentido. E nós crescemos 20, 30 anos sem ouvir nada disso. E aí você se converte ao Senhor e ouve acerca da honra, do valor disso. Eu sei que é complicado você começar a colocar isso em prática. Mas é por isso que Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Tudo aquilo referente ao Evangelho, você vai precisar ter uma transformação na sua mente. Acerca de revelação. E quando nós compartilhamos acerca da honra, o nosso principal motivo não é te expor, te condenar, é te ensinar. Te ensinar aquilo que o mundo não te ensinou. E através da palavra de Deus, fazer uma transformação na sua mente, para que você possa entender o princípio e as bênçãos que você tem perdido por não honrar. A pessoa que o principal prejudicado por não honrar é você mesmo. Porque existe a bênção do Senhor, não é a minha bênção para com a sua vida, mas é a bênção do Senhor para com você, para com a sua família, para com o seu ministério, para que eles se honram. Outro exemplo de serviço, continuando aí Reis, passa um pouquinho, segundo livro de Reis, capítulo 4, ainda tratando um pouquinho acerca de Elias. Não, agora eu estou tratando um pouquinho de Eliseu. Vamos lá, capítulo 4, a partir do verso 8. Eliseu decidiu servir Elias, abandonou tudo e o serviu. E aí, o que aconteceu aqui? Sucedeu também que um dia, indo Eliseu a Sunem, havia uma mulher rica, a qual reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que eu tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, e retirou-se aquele quarto, e se deitou ali. Presta atenção aqui. Eliseu honrou Elias, e aqui agora é a caminhada de Eliseu. Eliseu todas as vezes passava por um caminho para pregar, profetizar e ir à cidade. E uma mulher, por livre e espontânea vontade, percebeu que Elias sempre passava ali. E a principal característica que ela falou para o marido é o seguinte: ei, eu vejo esse homem passar aqui todas as vezes, e ele é um homem santo de Deus. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um quartinho para ele, com uma cama, com comida, com um abajur, um banheiro, parafraseando aqui, para todas as vezes que ele precisar ir para lá, ele tenha onde descansar. Coitado, então nem sei se ele dorme ou não dorme, então vamos fazer isso. E o marido aceitou. E todas as vezes que Elias precisava passar por ali, ele tinha um lugar para descansar, um lugar para comer, um lugar para tomar banho. Ela honrou Eliseu. Honrou Eliseu de que forma? Servindo. Honrou Eliseu de que forma? Abrindo a porta da sua casa para que ele pudesse entrar. Uma mulher sunamita abriu as portas entendendo o princípio de honra para com Eliseu. E Eliseu recebeu uma recompensa. Obviamente, Deus usou a mulher como instrumento. Mas o principal motivo de tudo isso ter acontecido foi Deus honrando Eliseu. Mas Deus honrou Eliseu, e eu creio piamente porque Eliseu honrou Elias e entendeu essa revelação. Quando você honra alguém, o seu líder, lá na frente, Deus vai te honrar. Não espere algo do ser humano, espere algo de Deus, porque Ele vai te honrar. Quando você entende o princípio de honra para com as pessoas, independente de quem seja, cristão ou não cristão, você vai receber uma honra por isso. Amém? Amém.
falando acerca ainda de honra através do serviço, que é o primeiro degrau da escada que eu falei. Eu honro as pessoas conforme eu sirvo elas. Eliseu honrou a Elias por conta que o servia. A mulher sunamita serviu Eliseu por conta que o serviu abrindo a porta da casa dele. Terceiro, João. Abre lá no Evangelho de João, capítulo 12. Essa história é uma história bem conhecida. A mulher que lavou os pés de Jesus. Todos acharam? Capítulo 12. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa com a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a que ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um libra de unguento de nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Olha aqui para mim. Serviu ao Senhor Jesus com algo de valor. O primeiro serviu através do serviço. A segunda abriu a própria casa. A terceira, ela lavou os pés de Jesus. Mas o principal que nós podemos retirar daí é que ela entregou algo de valor. Era um nardo muito caro. E aí, lembra que eu falei que as pessoas sempre vão falar que vocês estão ajudando alguém? Acompanha comigo o versículo 4. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traído, disse: por que você vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque ele era ladrão, e tinha a bolsa e tirava dali e lançava. Então, a atitude de amor e de serviço de honra da mulher teve um repúdio por alguém. Nossa, você desperdiçou isso, você poderia vender. Nossa, mas você construiu um quartinho pro profeta, que passa aqui de 15 em 15 dias e dorme uma vez a cada 15 dias. Você poderia pegar esse quartinho e fazer outra coisa. Sempre você vai ser criticado por honrar na visão mundana. Mas nós não caminhamos com base no que o mundo diz, mas com base no que a palavra diz. E a palavra supervaloriza aquele que honra. Amém? O segundo ponto: primeiro, nós honramos a quem servimos. Terceiro, a unção que honramos é aquela a qual nos submetemos. Não existe honra sem compromisso. Não existe honra se você não se submeter a alguém. Só que aí eu quero abrir um parênteses. Não existe honra sem submissão, mas existe submissão sem honra. Existem aquelas pessoas, vamos submeter, né? Tem que se submeter, ele é o líder. Tem que caminhar, né? Com Rachel. Não tem outra opção. Se submeteu, mas não está honrando. Mas aquele que honra automaticamente se submete. Por quê? Porque entendeu o princípio. E aí a submissão para ele é algo tranquilo. Porque ele não se submete por obrigação, ele se submete por prazer. Se submete por honra, por entender o chamado, por entender o propósito. Então todas as pessoas que você honra, você está submetido a ela. E submetidos não no sentido de você ser escravo da pessoa ou funcionário da pessoa, mas no sentido de você estar na mesma visão, no mesmo propósito e estar disposto a abrir mão de muitos dos seus sonhos, das suas vontades, das suas opiniões, para que o todo possa ser valorizado. Submissão. Trazendo um exemplo besta, assim, reunião de discipulado para decidir tal coisa. Seu líder decidiu coisa X, você queria coisa Y. Nessas coisas pequenas, você vai demonstrar um nível de honra que você tem para com a pessoa. Antes de demonstrar um nível de submissão, você vai demonstrar um nível de honra. Porque quando você não se submete,
O problema pior não é se submeter, o problema pior é você não honrar. Amém? E aí alguns aspectos da submissão. Seguir a direção. A Bíblia nos mostra que Eliseu serviu Elias e recebeu a porção dobrada. Mas o discípulo de Eliseu não teve a mesma prática que ele teve para com Elias. O discípulo de Eliseu foi Geazi. E depois você nem ouve falar mais de Geazi na Bíblia. Porque Geazi não teve a disposição de honrar Eliseu como Eliseu honrou Elias. Não teve as mesmas direções. Não teve o mesmo coração. E por isso mesmo sofreu. E depois você acompanha a história de Geazi, porque não dá tempo de nós contarmos tudo. O segundo aspecto da submissão é a confiança. Eu me submeto a Johan, por exemplo, porque eu confio nela. Eu me submeto ao Marco porque eu confio nele. Se você não honra, você não confia. Se você não confia, você não se submete. São princípios básicos para nós aprendermos a valorizar aquelas pessoas que Deus colocou na nossa vida. Porque você não sabe até quando você vai caminhar com essa pessoa que você caminha, você não sabe até quando você vai ter a sua mãe, e eu não quero fazer um jogo psicológico, mas você não sabe até quando você vai estar próximo das pessoas. E aí, você precisa honrá-las, você precisa submeter a elas, você precisa confiar nas pessoas. Vamos lá, abra sua Bíblia em João, já está em João, na verdade, só um pouquinho. No capítulo 10, versículo 24, trazer um exemplo das pessoas aqui que não confiavam em Jesus. E se eu não confio em alguém, nunca que eu vou herdar da unção, da graça, do favor de Deus que está sobre a vida daquela pessoa. Vamos lá. Rodearam-nos, pois, os judeus e disseram: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu é o Cristo, dize-no-lo abertamente. Trazendo para o português, ela fala assim: até quando você vai deixar a gente assim, ansioso e aflito? Se você é o Cristo, fala logo assim: eu sou o Cristo. E aí que Jesus responde: já vos tenho dito e não o credes? As obras que eu faço em nome do Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois as minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E eu dou a minha vida por elas, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Jesus falou: eu já tenho falado para vocês que eu sou o Cristo. Vocês não estão vendo as minhas obras, mas vocês não me reconhecem como Cristo, porque vocês duvidam, porque vocês não confiam, porque vocês não acreditam que aquilo que eu tenho feito é de fato as obras de Deus. E por eles não confiarem naquilo que Jesus estava falando, eles não conseguiram herdar a unção e desfrutar de todas as bênçãos que Jesus tinha para com aquele povo. Você não pode se submeter a alguém a quem não confia, porque se você não confia, você não se entrega, e a quem não se entrega, você não descansa naquela pessoa. Por que um filho confia no pai, se submete ao pai? Porque ele confia que o pai vai dar o melhor para ele, e quando ele confia no pai, ele se entrega ao pai dele, e quando ele se entrega ao pai dele, ele descansa naquilo que o pai dele disse. São princípios de honra que talvez você não tenha, simplesmente por não honrar. Talvez você não tenha pessoas submissas, talvez você vive desconfiado, talvez você é uma pessoa que tem dificuldade de descansar em Deus. Tudo isso reflete a sua falta de honra para com o povo e para com Deus. Terceiro ponto acerca da honra. Primeiro ponto: a unção que eu honro é a unção que eu sirvo. Segundo ponto: a unção que eu honro é a unção que eu me submeto. Então, honrar envolve servir, submeter. E o terceiro ponto: a unção que honramos é a unção que abençoamos. Fala assim: a unção que honramos
É a unção que abençoamos. Você não tem aquilo que você não abençoa, ou aquilo que você não elogia. Resumindo, você não tem aquilo que você fala mal daquilo. Se você fala mal de alguém que tem uma célula grande, de alguém que tem um ministério grande, de alguém que tem uma vida próspera, de alguém que é inteligente, você nunca vai ter aquilo que ela tem. Por quê? Porque você não honra aquilo que ela conquistou. Abençoar alguém naqueles aspectos é falar bem, é admirar a capacidade que o fulano ou beltrano tem em determinada área. E através do modo que eu admiro, do modo que eu falo bem acerca daquilo, eu vou, com investir de tempo, com dedicação, receber daquela unção também. A honra é uma fonte de onde a vida pode fluir livremente. Você se lembra da história de Ruth e Noemi? O que aconteceu? Até aqui nós conseguimos retirar princípios de honra. E todo mundo utiliza o versículo de Ruth e Noemi quando vai casar, né? Coloca, para onde você for, eu vou, onde que disseres, não sei o quê, piriri pororó. Mas a história é simples. Ruth, Noemi, na verdade, era alguém rica, e aí perdeu tudo. Perdeu família, perdeu marido, ficou doente, piriri pororó. E ela chegou para as duas que sempre caminharam com ela e falou assim: é o seguinte, eu não tenho mais nada para oferecer, eu estou velha, não tenho marido, não tenho família, para que vocês possam casar com os meus filhos, tem nada. Segue a vida de vocês e me deixem. E aí o que a órfã fez? Tá bom, e foi embora. E aí o que Ruth falou? Não, onde você foi eu vou, onde você colocar os seus pés eu colocarei. O que está dizendo ali? Nós podemos ver duas atitudes. A primeira, de Ofra, é que ela só honrou Noemi enquanto ela era próspera, enquanto ela tinha algo para lhe oferecer. Porque no momento que Noemi mais precisou, quem foi que honrou Noemi? Chefe, mas Ruth honrou Noemi com o quê? Com a sua presença, com a sua companhia. Noemi estava sozinha, não tinha mais ninguém. E Ruth se dispôs a falar: se você não tem mais ninguém na vida, você vai me ter, porque aonde você for eu vou estar contigo, e sozinha você não vai ficar. Ela honrou, não deu dinheiro, mas honrou com a companhia, honrou com a disposição de seguir. Eu abençoei a vida dela com a minha presença. E aí, o que acontece depois? Você sabe da história. Ofra, você nem ouve mais falar de Ofra, e Ruth encontra Boaz. Ou seja, porque Ruth também era sozinha, mas eu decidi seguir alguém, honrar alguém, e Deus me honrou colocando Boaz na minha vida. E aí, para resumir a história, Boaz casa com Ruth e entra na genealogia de Jesus. Ruth e Boaz estão na genealogia de Jesus, mas simplesmente porque Ruth decidiu honrar alguém que, independente de ter perdido tudo, sabia do valor que a pessoa tinha, não simplesmente aquilo que ela poderia oferecer. Ofra desonrou: você não tem mais nada para me oferecer, agora eu vou seguir minha vida. Ruth honrou, falou: sozinho você não vai ficar, eu vou te seguir, eu vou te servir, o que você falar eu vou falar. Olha a disposição de seguir de Ruth, irmãos. O valor que ela tinha pela honra de alguém que fez muito por ela. O que seu pai, o que seu pastor, o que Deus já fez por você? Só que nos momentos de dificuldade, muitas vezes a primeira coisa que nós falamos: não vai dar certo, não vamos honrar mais, vamos sair, esse líder está ultrapassado, esse pastor está ultrapassado, a igreja é nova, a igreja de São Bernardo é nova, vai começar tudo de novo. Não, vamos continuar aqui, porque aqui tem mais coisas para nos oferecer. Mas nós, irmãos, e aqui eu falo como uma palavra profética para você, você que se dispôs a servir o Marco, você que se dispôs a servir a igreja de São Bernardo, Deus vai te recompensar pelo serviço.
vai te recompensar pela disposição de ter abrido mão de algo, de ter aberto mão de algo para seguir em algo novo. Deus vai te honrar. E lá na frente há uma recompensa de Deus para aqueles que decidiram honrar. Só que não adianta você também honrar somente as pessoas que estão acima de você. Você precisa honrar a todos. Você precisa honrar o seu irmão. Você precisa honrar o seu Barnabé. Você precisa reconhecer que de cada pessoa que convive aqui com você, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, eles têm algo que pode ser acrescentado na sua vida. E através da honra, através do falar bem, através do reconhecimento que você tem para com essa pessoa, Deus vai te honrar. Talvez não seja hoje, por conta de uma ansiedade que nós temos, mas a honra nunca deixará de existir da parte de Deus para com você. Amém? Uma decide honrar abençoando com a única coisa que podia oferecer, a própria vida. Amém? Na maioria das vezes, você só encontra pessoas que querem andar com você quando você está bem e as coisas estão boas. Irmão, o principal sinal que você vai mostrar para as pessoas que você honra ela é quando você decide caminhar com ela quando tudo está indo mal. Quando tudo não está da maneira que você sempre desejou, ou que a pessoa sempre desejou. No momento que a célula está em crise. No momento que o líder está perdendo, o anfitrião, o líder perdeu o anjo da guarda, o líder perdeu o ministro de louvor, ficou só você, ficou só o líder e o líder em treinamento. Ei, é nessa hora que você vai mostrar o nível de aliança, de honra, de submissão que você tem para com o seu líder. Quando tudo diz não, quando tudo está errado, quando tudo está caindo por água abaixo, é ali que você demonstra que você está com a pessoa. Porque eu sei que você sabe que na hora que está tudo muito fácil, é tudo muito fácil. É tudo muito fácil as pessoas caminharem com você quando tudo está bem, quando tudo está caminhando de vento em polpa. Mas, quando as coisas estão difíceis, é que você vai entender o que é honrar alguém e o valor que isso tem. E no final, você vai olhar e conquistar as coisas, e você vai estar lá na frente no futuro, você vai olhar para trás e vai falar, glória a Deus, porque Deus colocou na minha vida, fulano, cicrano e beltrano, que eles me serviram, que eles eram aliançados, que eles me honraram, e hoje eles também têm uma recompensa disso. Na sua célula, o seu trabalho está em crise, seu chefe está passando por dificuldade. O que você vai fazer? Você vai largar? Porque o momento está difícil, ou você vai ajudar ele a reorganizar as coisas? O mundo sairia fora. E até redundante falar sairia fora, mas a gente imagina. Sairia fora, e você? O mundo, quando as coisas estão mal, sai. Porque o mundo não tem aliança, porque o mundo não tem honra. Mas nós somos um povo diferente. Nós somos o povo que honra, independente das circunstâncias. Você só vai ter aquilo que você abençoa. Você nunca vai obter a missão de alguém se você falar mal dessa pessoa. Nossa, eu falo muito mal do fulano, mas eu queria ter o que ele tem. Então, na verdade, você é invejoso. Porque você deveria honrá-lo. Se você não honra o seu professor em sala de aula, você não aprende a matéria. Se você tem uma birra com alguém, você não consegue extrair daquela pessoa aquilo que ela pode te oferecer. Entende como no nosso cotidiano a honra ela surge um efeito muito grande em cada área da nossa vida. E o meu desejo aqui é abrir para você os princípios, os valores da honra, para que você possa passar a honrar e a desfrutar de tudo que o Espírito Santo tem para você. E para que você possa ter aquele senso e aquele gosto de vitória, de conquista com a sua célula, com a sua igreja, com o seu pastor, com o seu discipulador. Amém? Amém. E por último, o quarto ponto, voltando, a primeira unção, eu tenho a unção que eu sirvo.
Segundo ponto, eu tenho a unção que eu me submeto. Terceiro ponto, eu tenho a unção, a unção que honramos é aquela que prosperamos. Ou seja, eu abençoo, eu falo bem daquela pessoa, daquela unção. E o quarto ponto, o terceiro ponto, pulei aqui, é a unção que abençoamos. E o quarto ponto é a unção que honramos, é a unção na qual prosperamos. Fala assim, a unção que honramos é a unção na qual prosperamos. Isso é uma grande verdade. Os pastores que criticam a igreja, por exemplo, de visão de célula, não pode ter uma igreja em células. Porque toda semente de honra vai nos gerar uma recompensa. No final de tudo, por que nós colocamos por último a questão da prosperidade? Porque a prosperidade é a consequência de tudo que você tem feito. Prosperidade Deus tem para todos nós, mas como uma consequência de um caminho com Deus, como uma consequência de priorizar o reino de Deus. E aí, acerca da honra, eu vou ter uma recompensa, assim como eu estou falando desde o início para você, uma prosperidade através da honra. Mas depois de passar por todos esses passos, não dá para pular etapas, igual eu falei. Não dá para você querer prosperidade da honra. Então, por exemplo, o fulano ele foi no dom tal, e eu desejo esse dom tal, e eu vou honrá-lo para ter esse dom, um exemplo. Mas você não passa pelos outros princípios, na verdade não está adiantando nada. Na verdade você não está honrando, você está querendo algo em troca. Então, eu vou receber sim algo de Deus, do meu líder, do meu pastor, do meu professor, do meu chefe, da minha mãe, do meu pai, da minha avó, quando eu entender que antes de receber tem uns princípios que eu tenho que seguir de submissão. Amém? Eu preciso entender que a recompensa da honra é o final, não é pro agora, não é antes, é depois. A recompensa de algo só vem depois de você ter feito esse algo. Vou te recompensar. Se você passar na faculdade, eu te dou um carro. O carro só vai vir depois que você passar na faculdade. Não dá para recompensar antes. Recompensa antes é presente, não é recompensa, te deu um presente. Mas recompensa de qualquer coisa só vem depois da realização dos princípios que precisam ser feitos. Eu gostaria que vocês colocassem em pé no seu lugar em nome de Jesus. Porque na verdade, o principal motivo do porquê as pessoas não honram é o orgulho. Como eu disse, eu vou ser menor. Eu vou parecer menor que essa pessoa, eu vou abrir mão da minha identidade. E a minha identidade como fica? Não fica porque nem você não tem identidade ainda. Porque se você tivesse, saberia que as coisas não mudariam por conta disso. Irmãos, todos nós sabemos, é melhor você trabalhar com uma pessoa que aos olhos humanos não tem tanta capacidade para realizar tais coisas. Você faz discipulado, você trabalha com pessoas sem muitos níveis de célula. Eu sei, você prefere a pessoa que não tem tantas qualidades, mas ela tem a disposição de coração de estar lá, de servir, de honrar, do que aquela pessoa que sabe fazer tudo, mas não tem um coração para isso. O que conta no final de tudo não é a sua capacidade humana, porque a capacidade humana não serve para nada, só a capacidade que Deus nos dá. Mas no final de tudo isso não serve para nada. Agora a honra, o estar junto, o irmão que não sabe muitas vezes nada, mas está num momento difícil ali, ó, decidiu te honrar, decidiu estar com você, decidiu te abençoar, fala, você vai conseguir. Cristo já fez, você vai conseguir, te motivando, te colocando para cima. É esses irmãos que você quer caminhar. Mas aí a gente pergunta aqui para nós somos esses irmãos na vida das outras pessoas? Ou nós ainda supervalorizamos as nossas capacidades no
humanas em detrimento da honra, em detrimento do coração. Por que Jesus escolheu os fariseus, irmãos? Escolheu, com perdão da palavra, um bando de doido. Aleluia. Aleluia. Desculpa, Senhor. Eu pedi perdão, mestre. Som. Tá todo mundo me ouvindo? Amém. Por que Deus não escolheu os fariseus, irmãos? Os escribas, os mestres da lei? Por que Deus escolheu um pescador? Dois. Um cobrador de imposto? Por que Jesus escolheu, segundo os teólogos, João, que aproximadamente quando Jesus o chamou tinha entre 17 e 16 anos? Por quê? Porque o que importa não é a sua capacidade humana, o que importa é a sua disposição de honrar. Os fariseus não honraram Jesus e não receberam nada do que Jesus tinha para dar para eles. E os discípulos honraram Jesus, a prostituta honrou Jesus, o mendigo honrou Jesus, o cego honrou Jesus, um leproso honrou Jesus, e eles receberam e desfrutaram de coisas que Jesus tinha para dar, mas o principal motivo foi a honra, não a capacidade. Muito pelo contrário, quem tinha capacidade foi quem desgraçou tudo. O que eu quero trazer para vocês hoje, irmãos, é o valor, é o princípio de você honrar. Abra sua Bíblia lá, 2 Pedro. Quero finalizar com um versículo. Primeira Epístola de São Pedro, capítulo 2. Só para fechar. E olha o contexto disso aqui que Pedro fala, irmãos. É o seguinte: o rei era Nero. Nero estava matando os crentes. Nero colocou fogo em Roma. Nero estava perseguindo todo mundo. E aí Pedro diz isso aqui: honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai o rei. O rei aí é com letra minúscula, não é o rei Senhor Jesus, é o rei Nero. Pedro estava falando para honrar o rei que estava matando os crentes, colocou fogo em Roma. Por quê? Porque existe um princípio de quem honra, independente da pessoa. A honra não tem a ver com a pessoa, tem a ver com você. Por isso que Pedro diz: honrai a todos. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça, fechasse seus olhos. Eu quero fazer uma oração acerca disso, para que você tenha a revelação. Espírito Santo de Deus, nós colocamos diante de Ti, Espírito Santo de Deus, as nossas vidas. Espírito Santo, declaramos aqui que nós estamos dispostos, Espírito Santo, a cumprir aquilo que a Tua palavra diz. Nós estamos dispostos a honrar, Espírito Santo de Deus, os nossos pais, as nossas autoridades, os nossos pastores. Espírito Santo, honrar os nossos irmãos. Espírito Santo, que cada tópico acerca de serviço, de submissão, de abençoar e de recompensa possa entrar como vida no coração dos meus irmãos. Espírito Santo, toda mentira do diabo, todo sofisma, Espírito Santo, nós declaramos caído por terra em nome de Jesus. Nós profetizamos a renovação da mente, nós profetizamos que nós somos uma igreja, Espírito Santo, que honramos. Nós profetizamos, Espírito Santo, que nós somos uma igreja de São Bernardo, assim como Ruth foi. Que Espírito Santo, que teve disposição de começar novamente, que teve disposição de seguir, que teve disposição, Espírito Santo, de estar junto. Espírito Santo, nós desfrutaremos como equipe, como igreja, como família, dos princípios e da recompensa da honra. Em nome de Jesus. Eu gostaria agora, irmãos, que você se reunisse em célula. Eu sei que vai ser uma bagunça, mas bem rapidinho. Você se reunisse em célula. Que você vai falar para o seu irmão,
para o seu líder, ó, eu faço uma aliança e hoje é ceia ainda. Melhor ainda para falar de aliança e honra. Eu quero fazer uma honra com você, independente se tudo está mal, independente se tudo está ruim, independente se as coisas não estão fluindo. Eu tenho uma aliança e um compromisso de honra para contigo. Comece a falar aí, olha nos olhos do seu líder e fala: me perdoa se eu não te honrei, me perdoa se um dia eu não me submeti a você, me perdoa se eu não entendia o princípio da honra, me perdoa, aqui hoje eu confesso o pecado e eu quero te honrar. Comece a falar aí com seu irmão, com o seu líder, o líder também fala com o povo, comece a falar com eles. Eu aqui abri, te mostrei, mas a honra flui de um coração espontâneo. Não tenha pressa de selar um compromisso, de renovar um compromisso de aliança e dizer para ele: eu entendi o princípio da honra, eu entendi o valor da honra, eu entendi que eu vou herdar a submissão. Verdade, Senhor. Você que já terminou pode voltar para o seu lugar. Você que ainda não terminou pode continuar aí em célula.